Olá, bem-vindos ao podcast da nossa conta. Ao meu lado aqui, o presidente da Associação Comercial, Paulo Cavalcante, que também é escritor e empresário. Mais uma vez aqui, né, Paulo? E Prazer imenso estar junto de você aqui, Fernando, como sempre. E hoje com essa figura especial que é o Dr. Cláudio Vilas Boas, o homem da ponte, né? Vamos lá, vamos escutar ele. Pois é um enorme prazer, Paulo, estar mais uma vez aqui ao seu lado, principalmente um tema tão importante que é a ponte Salvador-Itaparica. Que é um tema que eu, que estou na Assembleia Legislativa há mais de 20 anos, há mais de 20 anos, eu ouço essa Há mais de discussão. 20 anos? Há mais de 20 anos. Eu me recordo até que na época das comissões, na época quem era o deputado federal, João Leão, ele já era um entusiasta dessa ponte. E várias vezes nas comissões ele chegava lá falando da ponte, algumas pessoas ficavam assim incrédulas, né? Porque parecia algo tão distante e agora é algo tão real que já está saindo aí, já está terminando alguns pontos, aí você que vai explicar para a gente mas eu gostaria já de iniciar, Paulo, se você me permite, Claro. falando a respeito da ponte, a previsão. Porque a gente vê que tá os estudos, a previsão, o investimento também. O investimento inicial era de 7 Vai me desculpar, bilhões. vai me desculpar. Peraí. Ah, Deixe eu, pelo menos, eu queria apresentar o cidadão. Você está com ansiedade de 20 anos. 20 anos! 20 anos. Mas eu falei Que pode perguntar, mas eu tenho acreditar também. O rapaz, deixa eu só dizer, olha. Eu acho que por 20 anos atrás, pela aparência de Cláudio, ele devia ser ainda de menor, tá? Mas vamos lá. Cláudio Vilas Boas, por favor, você próprio contar, porque eu sei que você foi da Braskem, eu sei que você passou pela Embasa, passou pela subsidiária que prestava serviço à Embasa, e aí agora está aí nessa missão espetacular que não é brincadeira, que eu tenho certeza absoluta que foi importante também a sua participação, para que ela pudesse realmente transformar em uma história, em uma realidade. Então eu queria que você falasse um pouquinho só de você também, se você, quem é Cláudio Vilas Boas, para a gente poder saber um pouquinho. A Bahia conhecer o baiano Cláudio Vilas Boas, afinal de contas, você é um Vilas Boas, né? Então já tem uma importância grande nesse estado há muitos anos também. Muito bom. Bom dia para vocês. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Paulo. Muito obrigado pelo convite de poder estar aqui com vocês e conversar um pouco e dividir um pouco mais sobre o projeto da Ponte Salvador-Itaparica. Sou Cláudio Vilas Boas, sou baiano, nascido em Salvador, nasci em 1975. Sou engenheiro, formado aqui pela UFBA. E minha carreira profissional dediquei basicamente, inicialmente na petroquímica, como o Paulo falou, na Braskem, e depois migrei para o setor de infraestrutura. Morei 12 anos fora da Bahia, 2 anos no Canadá, 10 anos em São Paulo. E nessa minha vida profissional, há mais de 10 anos trabalhando e estruturando grandes projetos de infraestrutura. Em saneamento, eu passei um período, cerca de 10 meses, quase um ano na Embasa, ajudando na estruturação de projetos de infraestrutura da Embasa, em PPPs, e fui então convidado pelas empresas chinesas, a CCCC e a CCSCC, as atuais... Pode repetir aí, são dois consórcios, é isso? São duas grandes empresas estatais chinesas, uma chamada de CCCC, em inglês é China Construction Communication Company, então por isso 4Cs é a abreviação. Certo. A outra é CCSCC, China Construction Engineering Company. Então são dois grandes conglomerados de infraestrutura, da China. Cada uma fatura mais de 100 bilhões de dólares. São empresas de dimensões econômicas e financeiras que a gente não tem no país. E elas fizeram uma sociedade para participar do leilão em 2019, organizado pelo governo do estado da Bahia, realizado na Bovespa, na B3, onde as duas, em sociedade, se consagraram vencedoras do leilão. Então, portanto, assinaram o contrato com o governo da Bahia em 2020 para construção e operação do sistema rodoviário Ponte Salvador-Itaparica. Porque é muito mais do que que a gente fala que é muito mais do que uma ponte. Logicamente, a ponte é a imagem que logo nos vem à cabeça, que
logicamente você chega em Salvador, muito provavelmente Pedro Álvares Cabral, quando chegou aqui, viu, pô, caberia uma ponte. Entendi. Quando você olha o outro lado do continente, né, você olha o outro lado da Bahia, você fala, pô, como me conectar ao outro lado? Então a ponte sempre foi uma aspiração dos baianos, dos soteropolitanos. Nós temos, inclusive, nos nossos dados, nas nossas pesquisas, que há um abaixo-assinado feito em torno de 1800, por volta de 1800, de baianos e principalmente de moradores Em 1800? Em 1800, de baianos e moradores da ilha de Itaparica, de Veracruz, solicitando ao governo do estado da Bahia que construísse uma conexão, uma solução de mobilidade melhor para conectar os dois lados do continente, os dois lados da Bahia e Todos os Santos, conectando melhor a ilha. Eu vou pesquisar isso. Deve ter sido mais de 1811, 1803, já tínhamos a gente aqui. Apareceu a primeira associação comercial, onde a gente começa a ter essa necessidade, né? Exatamente da gente concentrar aqui para a gente exportar. Então, deve ter sido por aí. Tem uma biblioteca maravilhosa aqui, que eu vou pesquisar isso e vamos dar essa resposta. Nós temos o documento em si, eu quero. Que nós identificamos lá no Arquivo Público do Estado da Bahia. Ótimo, vamos lá. Pois não, Fernanda, agora ficou à vontade, agora sim. Bem, Paulo, vamos do começo. Vamos. Como você mesmo disse, eu sou um entusiasta disso, porque eu acompanhei a ideia, quanto muitas vezes as pessoas até desacreditavam, porque eu participei de diversas reuniões no Parlamento baiano e muitos deputados acreditando ali, entusiastas, e agora já está perto de sair. O meu questionamento é o seguinte: o investimento inicial foi de aproximadamente 7 bilhões de reais. Aí vou falando os números, caso esteja errado, você me corrija, por favor. Investimento inicial de 7 bilhões de reais. Atualmente, o investimento está de 9 bilhões de reais. E é uma concessão de 35 anos, não é isso? Aí, qual é essa expectativa para essa construção? Quando realmente os baianos poderão passar por essa ponte? O senhor acha que até em 2029 já termina essa construção? E também outra pergunta que eu acho super interessante, que a gente vê que há um investimento muito grande dos chineses. O senhor mencionou que o investimento, que essas empresas são duas empresas, né? Que o sistema é um sistema viário, é um sistema de PPP, são duas empresas que faturam 100 bilhões de dólares, ou seja, um PIB maior do que o do Brasil, uma arrecadação maior do que o próprio Estado. O Estado da Bahia, acho que são 65 bilhões de reais, não é isso? 65 bilhões de reais. Então, a expectativa e das empresas baianas também, que obviamente o investimento é chinês, mas como é o acolhimento com essas empresas baianas? Bom, vamos começar. Me permita começar do começo. Ok. A ponte, sempre quando foi pensada, não foi pensada como uma ponte. É importante deixar isso claro, que não é simplesmente uma conexão de Salvador à ilha de Itaparica para substituir o ferryboat, de forma alguma. De novo, a ponte é sempre citada porque ela é a peça de engenharia mais emblemática pelo desafio financeiro e de engenharia de cruzar a Baía de Todos os Santos com quase 10 quilômetros de distância de Salvador para Itaparica. Mas a ponte foi pensada como um sistema viário. Vocês devem ter ouvido também na Assembleia a discussão do SVO, Sistema Viário Oeste, que a intenção e o objetivo primário dessa infraestrutura, desse projeto, é melhor conectar Salvador, que é uma península, ao oeste do estado. Vamos lembrar que o estado é cortado principalmente com duas rodovias federais, a BR-116 e a BR-101, que são as duas principais rodovias que circulam mercadorias que abastecem a região metropolitana de Salvador, que concentra a maior parte da riqueza do estado da Bahia. Então a 101 cruza o Brasil de norte a sul e são os dois principais corredores, né, que alimentam a Bahia e o Nordeste como um todo. Só que para você acessar Salvador, vindo do sul, pelas essas duas rodovias, você tem que fazer uma volta hoje, né? De veículo, você tem que fazer uma volta na Baía de Todos os Santos para acessar a península, onde está concentrada a geração de riqueza e a maior parte dos 3 milhões de habitantes da região metropolitana. Então, a ideia do projeto que chamamos de Ponte Salvador-Itaparica é um sistema viário que cruza a Baía de Todos os Santos, passa pela Itaparica, conecta o outro lado da Baía de Todos os Santos, conecta
com a BR-101 e conecta com a BR-116, por fim conectando a BR-242, que vem do oeste do estado, que vem do oeste do país. No final, você está conectando Salvador a um sistema viário oeste, por isso que chama SVO. Sai de Salvador, cruza a 101, cruza a 116 e conecta a 242, a BR Federal, que conecta Brasília, o oeste de todo o país. Então, é uma ligação oeste da capital com o oeste do país, cruzando as duas principais rodovias, os principais dois corredores econômicos do estado. Com isso, dito isso, a ponte tem essa simbologia pelo seu desafio, tanto do ponto de vista financeiro, que é um investimento relevante, mais relevante do que uma rodovia normal, quando você faz em solo, claro. e do ponto de vista de engenharia. Nossa Baía de Todos os Santos tem mais de 60 metros de profundidade no seu canal principal, ou seja, de água para vencer, para construir os pilares, onde você tem que sustentar toda essa ponte. Então, por isso que a ponte sempre foi um desejo, mas um desejo difícil, um sonho, mas um sonho difícil de alcançar pela sua complexidade de engenharia e pela sua complexidade e dimensão financeira. Importante lembrar também que nós estamos cruzando com a ponte a Baía de Todos os Santos, que é uma APA, né? Uma área de preservação ambiental bastante importante para o nosso estado, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista turístico, e a ponte tem que fazer parte desse ecossistema de forma harmônica e sustentável. Lembrem que a Baía de Todos os Santos, por isso que veio um abaixo-assinado, né, de 1800, que a Baía de Todos os Santos sempre foi o principal, antes da existência dos automóveis, era o principal meio de logística, de conexão de Salvador com a produção econômica do estado, que eram principalmente concentrada no recôncavo ao longo da Baía de Todos os Santos, seja no setor sucroalcooleiro, agora mais no setor o cacau. Então, todas as mercadorias geradas no estado da Bahia eram produzidas no estado e comercializadas principalmente pelo Porto de Salvador. E esse porto natural, né? Que é o Porto natural de Salvador, e chegavam com embarcações saveiras, depois vieram o sistema rodoviário, né, BR-324, que é a principal conexão de Salvador com o resto do estado. Então, a ponte e o sistema viário oeste, ou seja, a ponte faz parte do sistema viário oeste, esse sistema novo vem a conectar, melhor aproximar a Salvador e a região metropolitana do sul, o recôncavo do sul e do extremo sul do estado, diminuindo em mais de, logicamente, da posição de que você esteja, em mais de 200 quilômetros, dependendo da localização que você esteja. Santo Antônio de Jesus, por exemplo, que é uma cidade importante, está entre as 5 maiores cidades do estado, são 180 quilômetros de Salvador hoje. Vai ficar a 80 quilômetros de Salvador, vai ficar a 100 quilômetros mais próximo. Mais que a metade, Wilson. Mais do que a metade. Se você imaginar uma ilha de Itaparica, que se você tiver aqui de veículo, você vai por quase 200 quilômetros para chegar ali, mais de 200 quilômetros para chegar em Itaparica, vai ficar a 12 quilômetros. Né? Então, mas isso, Cláudio, estou reforçando a pergunta de Fernanda e a curiosidade dos baianos, né, de São Francisco do Conde, Itaparica, nossa. A previsão da gente poder, claro, a gente poder passar por cima dessa ponte, né, que seja de bicicleta, mais ou menos para quando? Final de quando? 2030. 2000 Objetivamente, 2030. 35 anos? No nosso cronograma, a gente tem um ano. 2025, a gente ainda conclui projetos e licenciamento ambientais. Início de 26, final de 25, a gente já inicia a etapa de construção. Nós estamos, nesse momento, concluindo a sondagem, que foi um investimento de mais de 180 milhões de reais, para fazer a sondagem do solo da Baía de Todos os Santos, para poder estruturar ou definir a estrutura da fundação, ou seja, dos pilares, a localização e o dimensionamento desses pilares que vão sustentar a ponte. Nós estamos com 2 ou 3 balsas ainda no mar da Baía de Todos os Santos fazendo esses furos, coletando a amostra de solo, leva para o laboratório para caracterizar o solo e poder dimensionar esses pilares de sustentação da ponte. A sondagem, então, conclui-se agora em meados de abril, dia 15 de abril, a gente deve estar concluindo a sondagem. Com isso, a gente conclui o projeto da ponte e começa, então, a etapa com o projeto concluído, conclui-se o licenciamento, os alvarás com os municípios de Salvador e de Veracruz, as autorizações necessárias, licenciamento ambiental, para, por fim, para poder, então, estar apto a iniciar a construção até o final de 25 e início de 26. Maravilha. O processo de sondagem
quantas pessoas envolvidas, quantos funcionários envolvidos? Eu vi que praticamente 300. E qual a expectativa também de geração de emprego? Eu vi uma entrevista do senhor que aproximadamente durante essa construção da ponte, a previsão da ponte, são 7.000 empregos. Eu gostaria de saber se realmente esse o dado e gostaria de saber a respeito das empresas baianas. Como as empresas baianas podem estar envolvidas nisso e qual também isso, porque há uma expectativa. Obviamente que o investimento é uma PPP, não é isso? Uma parceria pública-privada, mas é um investimento que vem de fora, mas que, obviamente, também os baianos têm a expectativa também de ter um retorno já na construção também, né? Você poderia falar para a gente, por favor, a Claro. respeito? Me permita que a geração de emprego da ponte, o impacto econômico social da ponte é muito mais do que a geração de emprego que vai ocorrer no período da obra. Não. É muito importante entender que a ponte é muito mais, a gente sempre fala, chama o nosso projeto de muito mais do que uma ponte, que o projeto da forma que ele foi concebido não é somente uma solução logística de aproximação da Bahia, mas de uma solução melhor de mobilidade para a região metropolitana. Não devemos esquecer que a ilha Itaparica tem 2 municípios, Veracruz e Itaparica, e fazem parte da região metropolitana. E são os únicos 2 municípios que fazem parte da região metropolitana, mas ao mesmo tempo estão apartados por uma falta de infraestrutura de conexão que aproxime. Por que a gente fala que é muito mais do que uma ponte? Porque da forma que ela foi pensada é para ser um novo vetor de desenvolvimento econômico social do Estado. Vejam a história do nosso estado, a história da nossa região metropolitana. Hoje a gente cresce para o norte, porque a partir da Paralela, da Avenida Paralela, que lembram quando foi construída, atrás não existia nada ao fim da Paralela. Né? Conectava ao aeroporto e hoje é a principal rua de acesso, é o corredor de acesso da nossa cidade, da nossa região metropolitana. Tudo para lá, né? Exatamente pela disponibilidade de infraestrutura. Então, a Paralela foi o primeiro vetor de desenvolvimento econômico e urbano. Teve outro, logicamente, se você vai no início de Salvador, começando de Pelourinho, Avenida Contorno, Avenida 7 de Setembro, Avenida Oceânica, e depois a Paralela. A Paralela é mais recente, e depois veio a linha verde. Então, hoje, Salvador cresce, a região metropolitana cresce para o norte exatamente porque foi provido, foi fornecido, foi disponibilizado uma infraestrutura que conecta melhor a região norte. Por isso há uma preferência, naturalmente, desse crescimento acontecer por vetor norte pela disponibilidade de infraestrutura. Então, a ponte e esse novo sistema viário ele também conecta melhor a região metropolitana com o outro lado da Baía do Santo, criando um novo vetor de desenvolvimento econômico, distribuindo, portanto, melhor a riqueza, que hoje concentrada para o norte da região metropolitana, vai poder distribuir melhor com o sul. Isso ficou muito claro quando você pega o mapa socioeconômico da região metropolitana, você percebe que como municípios que estão muito próximos, Veracruz, Itaparica, Salinas da Margarida, Araquari, e você compara com o Lauro de Freitas. Recôncavo, né? Baiano, todos. Aqui, que está aqui do lado, mas você compara com o Lauro de Freitas, compara com Camaçari, a diferença de desenvolvimento socioeconômico entre eles, que estão em distâncias geográficas muito parecidas, mas a Baía de Todos os Santos, por ser um acidente geográfico importante, para cruzar a Baía de Todos os Santos, a ponte vai aproximar isso. Então, com isso, a gente entende que o desenvolvimento econômico social gerado por esse novo vetor, vai ter um impacto muito forte, muito grande na Bahia, se você faz essa parametrização. Olha, a Paralela tem 12 quilômetros, a ponte tem 12 quilômetros. Então, você imaginar que você vai estar na ilha, ou estar ali em Caixa Prego, ou na Ponte de Funil, é mais ou menos a mesma distância de para o ferryboat. Ou, desculpa, o aeroporto, que é o final da Paralela. Né? Então, esse paralelo é importante para a gente perceber que realmente a gente vai mudar a distribuição de riqueza do Estado, distribuindo melhor e acolhendo melhor as regiões do Recôncavo Sul e do sul do Estado da Bahia. Então, a previsão de geração de emprego direta pela obra é em torno de 7 mil empregos diretos, que devem estar distribuídos, logicamente, mais próximos dos sites de construção, dos pontos de construção, dos canteiros de construção, que serão um em Salvador, ali na Avenida Oscar Pontes, um canteiro que está ali logo ao lado da Feira de São Joaquim. Teremos um canteiro de obra também do lado de Veracruz, então a ponte será construída, logicamente, a partir das duas
das duas pontas, né, pelo lado de Salvador e pelo lado de Veracruz, e também teremos um canteiro de obra em São Roque, lá no estaleiro da Petrobras, em São Roque, onde é o canteiro de pré-moldado, serão feitas peças pré-moldadas maiores e trazidas por balsas e montadas aqui na Baía de Todos os Santos. Cláudio, como nós estamos no podcast que é da nossa conta, né, e a gente tem até provocado na Associação Comercial da Bahia exatamente aquele café da manhã que a gente ficou de fazer também, o impacto da ponte, né, na economia do Estado da Bahia, aqueles encontros que transformam o café da manhã da Associação Comercial, mas eu aproveitaria já agora para exatamente colocar uma questão que preocupa, né, a todos nós também, que é a mão de obra. Acho que você está falando de 7 milhões, 7 mil a 9 mil mão de obra diretas, fora desenvolvimento que vai acontecer quando você desenvolve, que é verdade, concordo com você em tudo que você colocou, vai desenvolver muito, né, a questão não só das pessoas morarem para o lado de cá, Itaparica, Veracruz, de lá vai para o Recôncavo Baiano todo. Aliás, que eu digo para você sempre, a gente precisa de mais pontes, muito mais pontes. Então, se a gente fizer mais pontes, né, com a rua ao redor de toda o Recôncavo Baiano, seria espetacular. Nós teríamos aqui, acho que um dos melhores lugares do mundo para morar, porque nós temos uma Bahia privilegiada, altamente conservada, né, fazendo trabalhos espetaculares aqui. Essa capacitação para que a gente possa aproveitar a mão de obra nossa, dos municípios do Recôncavo, do estado da Bahia, né? A gente sabe que a gente está vivendo um problema exatamente que a gente precisa enfrentar ele, que é exatamente falar em sustentabilidade, né? Se fala em ESG, se fala nos pactos de sustentabilidade social, mas a gente precisa, sabe que o mais importante é o ser humano, né? O ser humano ele precisa de dignidade humana, ele precisa de emprego, que é a discussão do movimento Via Cidadã, que é o que eu defendo. Não existe maior inclusão social do que não seja o emprego, e não seja a pessoa se sentir pertencente à nação, que não seja você ter dignidade humana. E aí tem uma oportunidade grande, não só para engenheiros, não só para mestres de obras, para pessoas que tem tudo, ferragem, concreto, tem tudo, além de ter também, que eu sei que você me falou sobre isso, inclusive a Associação Comercial da Bahia, o SEBRAE, está exatamente pensando nisso agora, da gente poder atender todos esses impactos de onde a ponte estiver atuando e passando, que é isso que é sustentabilidade. Me fale um pouquinho quais são os projetos que vocês estão pensando, o que é que o governo do Estado vocês estão imaginando, como é que a gente pode contribuir, onde a Associação Comercial da Bahia, você sabe que está à sua disposição sempre, contribuir exatamente para essa integração, para trazer exatamente esse sentimento de pertencimento, para a gente ampliar a capacidade do nosso Estado em relação, principalmente, à mão de obra. Isso é muito importante essa pergunta, Paulo, porque é o coração do projeto. Por isso que eu ressaltei que a ponte não está sendo construída como uma nova só por uma ponte, e sim por um vetor de desenvolvimento econômico e social. É importante entender isso. Porque essa é a espinha dorsal do projeto. Uma vez entendendo que essa é a espinha dorsal do projeto, a gente tem, logicamente, o primeiro impacto na geração de mão de obra direta na obra, que é uma obra relevante. Aí, respondendo a sua pergunta, nosso orçamento, o orçamento hoje da ponte é cerca de 10 bilhões de reais. Era orçado em 2019, importante dizer isso, cerca de 7 bilhões de reais. Basta você aplicar o IPCA e corrigir por inflação, você traz isso para os patamares de hoje. Então, é só uma questão, porque você está comparando com datas diferentes, mas o valor do dinheiro corrigido com a inflação. Logicamente, a gente viveu problemas de pandemia, por isso que a ponte o cronograma inicial pensado, infelizmente, não foi possível ser concluído por conta da pandemia. Lembrem, a pandemia surgiu exatamente em 2020, 2 meses depois do leilão em São Paulo da ponte. Então, a gente foi severamente impactado pela pandemia, por isso esse atraso no nosso cronograma. E aí, 2 programas, Paulo, que a gente entende que se somam nessa inclusão, nesse acolhimento que você colocou. Primeiro, o programa mais de curto prazo, que é de formação de mão de obra para capacitar e garantir que todos esses 7 mil funcionários sejam baianos, locais, e saiam melhores do que entrarem. Não só tenham a oportunidade de trabalhar, mas tenham a oportunidade de aprender
né, e de se formar em alguma outra atividade que seja depois da obra, esteja disponível para outras obras que virão do estado da Bahia. Essa é o primeiro impacto da obra em si. Logicamente, traz um dinamismo econômico importante nesse período de construção. Mas, além disso, né, como a gente precisa entender que a ponte, como novo vetor de desenvolvimento, a gente vai desenvolver um novo tecido econômico-social do outro lado, que a ponte vai facilitar e aproximar as pessoas, vai provavelmente provocar a mudança de moradias, a mudança de polos industriais, novos empreendimentos imobiliários. Então vai ter um novo dinamismo econômico nessa região, completamente diferente do que é hoje. É uma região de veraneio, basicamente, hoje, e rural. Então vai provocar, sim, um novo desenvolvimento econômico e novas cadeias de geração de valor. Então precisa ser acompanhado não só de prover uma infraestrutura para que esse desenvolvimento aconteça de forma estruturada, mas principalmente da formação desse público, dessas pessoas que hoje estão lá e das pessoas que migrarão com esse desenvolvimento, para que tenha uma capacitação adequada. Então a gente tem 2 programas, um programa de curto prazo de formação de mão de obra, e um programa que a gente vem, inclusive, conversando com a ACB, né, com o SEBRAE, para poder formar o tecido empreendedor, ajudar e acolher os empresários informais, o comércio, para esse novo dinamismo econômico que essa região vai enfrentar. Porque, às vezes, a pessoa que tem lá uma lojinha que funciona mais no período de verão, por conta do veraneio da ilha, vai ter um outro desafio, um outro dinamismo econômico. É importante que ela esteja capacitada para enfrentar essa nova realidade do dinamismo econômico que essa região deve acontecer. Então, 2 programas básicos, curto prazo e mais de longo prazo no empreendedorismo e no acolhimento. Muito bom. A respeito desse investimento, né, dos chineses, porque eu lembro que na época que falou que seriam os chineses, eu fiquei fascinada para pesquisar. A maior vontade na minha vida sempre foi conhecer a China. Eu fui pesquisar justamente por causa da ponte que eu fui. Mas por que você tinha vontade de conhecer a China? Eu conheço vários lugares do mundo, mas nunca conheci a China. Mas por que eu tive vontade? Desculpa aqui, viu, Cláudio? Perdão, é porque ela, se você falasse que aí eu falaria que aí ela é da China, agora eu quero entender. Aí por quê? Mas por quê? Justamente por conta da ponte. Por quê? Lá na Assembleia Legislativa. Porque lá na Assembleia Legislativa, quando se falava da ponte Salvador-Itaparica, muitos ficavam assim, sem acreditar. Quem estava assistindo, porque sempre foram várias audiências públicas lá, os deputados acreditando, falando que poderia, e eu, obviamente, como jornalista curiosa, fui pesquisar como eram feitas as construções na China. E realmente é algo assim fabuloso, porque é de uma rapidez, de uma infraestrutura que aí eu comecei a dar uma estudada nisso. Aí o meu questionamento é o seguinte, a respeito desse investimento, que vai ser, obviamente, que é uma... Então, que a ponte daqui fica em 15 dias. Faz que nem eles aceleram a imagem, viu? Não, e aí faz papapá, porque o filme tem que ser rápido. Você fala aquela coisa. Eu sei, Paulo, mas mesmo assim, na velocidade... Se você parar para pensar, uma construção de 5 anos ali é um tempo e é um eles tempo fizeram aqueles hospitais. Os hospitais que eles fizeram. Foi impressionante. A gente fica incrédula de ver aquilo, né? De você daquela rapidez. Na sua pesquisa você chegou a que conclusão? Que os chineses são realmente. Não, que são excelentes. E aí que na minha pesquisa eu vi que os chineses são excelentes, porque eles passaram, acho que era da 19ª economia mundial, eles são o segundo na economia, não é? Em 50 anos, eu estou certa? Então, mais um detalhe, o pior, se você ficar triste, a Bahia, o Brasil, já esteve lá, pare com ele, e às vezes esse tempo todo a gente ficou para trás e eles foram embora. Pois é triste. A China é hoje, esse crescimento da China, esse desenvolvimento da China nos últimos 50 anos é tido hoje como o maior fenômeno de desenvolvimento do mundo. Do mundo? Pela a velocidade de desenvolvimento, como a China conseguiu mudar a sua realidade basicamente agricultural em 1950, e o que a China é hoje, completamente tecnológica, líder em infraestrutura, e líder em tecnologia no mundo, como a segunda maior potência, e pelo
pelas velocidades de crescimento, provavelmente a primeira nos próximos anos. É realmente um caso de sucesso de desenvolvimento que a gente tem que aprender aquilo que a gente pode ser aplicado no Brasil. As duas empresas chinesas fazem parte, as duas empresas chinesas que foram vencedoras desse, são sócias desse empreendimento, elas fizeram parte dessa história da China. Elas são as duas principais empresas de infraestrutura, são dois conglomerados de infraestrutura que construíram a maior parte das rodovias, das pontes, das ferrovias, dos portos existentes na China de hoje. Então eles trazem a experiência deles para o Brasil. Logicamente, com a China como um país populoso, ele tem um poder de escala muito maior, as obras são muito maiores que no Brasil. Veja, e a mão de obra é mais fácil também, né? Eles logicamente tem mais gente, mas veja que a última obra semelhante que o Brasil fez semelhante a essa ponte foi a Ponte Rio-Niterói, 50 anos atrás. Que a gente pode comparar assim, em termos de desafio, uma ponte marítima dessa dimensão. A China tem, hoje, as 30 maiores pontes do mundo estão na China. É uma oportunidade, né, para a gente também entender mais ou menos. Eu estou até fazendo uma parceria com a associação, com a Universidade Federal da Bahia e com também a FIEB, exatamente sobre as parcerias, as oportunidades que os empresários daqui podem ter exatamente com os empresários da China. A gente está aí vendo que é o que pode, né, que acontecer de forma que efetivamente a gente mantenha, óbvio, né, que a gente se preocupa sempre com isso, é que mantenha o nosso dinheiro, né, aqui, usando para o bem do nosso estado, do nosso país, que gere realmente emprego, gere conhecimento, né, gere aprendizado. E a gente tem também, né, a gente sabe que a gente tem também capacidade tecnológica de fazer. Mas a questão vem a questão financeira, que é a questão do momento que a gente está vivendo e da licitação. Se foi feita uma licitação e foi ganha, é essa aí. Vamos tocar o barco, vamos abrir, vamos ter a oportunidade de transformar toda essa experiência uma experiência produtiva, né? E que ganha o Salvador, que ganha o Estado da Bahia, que ganha o Brasil, que ganha nós, que a gente aprenda mais, que a gente cresça mais. Eu acredito que essa realidade, a gente conseguir realizar esse sonho de 20 anos é uma coisa que interessa a todos nós, né? Porque é algo assim, muito interessante. Agora, o meu questionamento é outro questionamento que eu tenho. Não tem como não ter vários questionamentos, né? Se eu vive isso, o questionamento a respeito dos valores. Vai ser associado ao ferryboat, né? Acho que já no início do contrato, como é que vai ser esse valor? Sem o adicional do passageiro. Como é que vai ser esse valor? Porque há uma expectativa, obviamente, também dos valores. O investimento é uma PPP, né? Então, foi um investimento privado, que vai ser esse investimento de 10 bilhões que você está dizendo. Obviamente, vai ter um período até para ter esse retorno de investimento. Qual é o período? 10 anos? Porque a concessão vai até 35 anos. E caso não tire esse retorno, como é que fica? Só para a gente entender. Só voltando um pouco rapidamente na fala de Paulo, é importante deixar claro que a humanidade se desenvolveu na relação entre os povos. Sempre. Né? É a troca. É a troca do que você sabe fazer, dos seus conhecimentos e suas mercadorias a vida inteira. E o Brasil começou a existir como o Brasil que a gente conhece, a partir de 1500, quando os portugueses, quando os europeus chegaram aqui, e a gente incentivou a troca. Né? A troca, primeiro com Portugal, que era na época mais presente pelas suas navegações, depois com a Inglaterra, depois com a França, depois com os Estados Unidos, que também foi um fenômeno de desenvolvimento, era uma colônia como a gente, né, e se desenvolveu com maior potência global. Do que a gente também, mas que foi um dos principais investidores no Brasil, né? O Japão também foi parceiro do Brasil há muitos anos. Polo petroquímico que surgiu aqui, basicamente investimento americano, japonês, com o governo brasileiro. Então, o Brasil sempre esteve conectado, seu desenvolvimento econômico sempre esteve conectado com outras nações. O que a gente está vivendo agora é que a China passou a ser uma nação mais representativa no cenário global e temos que lembrar, ela está do outro lado do planeta. Então, talvez tenha ficado longe da gente por muito tempo. Mas, porque inicialmente a China focou no seu desenvolvimento do mercado interno, do desenvolvimento de sua economia. E, naturalmente, agora, eu diria, nos últimos 10, 15 anos, que a gente começa a ter uma participação
das empresas chinesas, mais na América Latina e África, ou seja, do outro lado do mundo, do globo. E com a internacionalização dessas empresas chinesas, que inicialmente estavam mais focadas no mercado interno e começaram a se internacionalizar. Um movimento semelhante que o Brasil fez há 10 anos atrás, com a JBS internacionalizando, com as construtoras, a internacionalização das grandes empresas nacionais. Então, as grandes empresas chinesas começam a chegar no Brasil por volta de em torno de 15 a 20 anos atrás, e a gente começa a conhecê-las agora. A Ponte traz a BYD, outra. No setor de energia, hoje já tem forte investimento chinês, mais em São Paulo, Rio e Minas. Telefonia, que é forte. Telefonia. Muito. Então, o Brasil hoje, a China já é o principal parceiro comercial e provavelmente, se não for o primeiro já, investidor estrangeiro no Brasil. Então a Ponte está dentro desse arcabouço e a necessidade imperativa de a gente saber se relacionar com outras culturas, com outras economias. Que a gente tem que olhar e ver o seguinte: queríamos ser nós, deveríamos ser nós. O país que estaria se relacionando com a China, com os Estados Unidos, com o Japão, com a Turquia, com a Índia, seja com a América Latina toda. Né? E que essa foi exatamente o trabalho que a gente começou a fazer, a gente chegou a se internacionalizar. Eu me lembro muito bem que quando a gente estava lá na Braskem, uma das ideias da Braskem, uma escolhida, é como sendo a petroquímica para ser braço brasileiro nos Estados Unidos, por exemplo. A gente montou no México, montamos várias petroquímicas no México, na Europa. Então, esta é a ideia, e deve ser a nossa, deve ser o que a gente deve continuar perseguindo, né? Sermos também uma potência, não só comercial, tecnológica, mas principalmente de cidadania, sabe, Cláudio? Eu acho que o que a gente tem ficado muito para trás é que a gente tem faltado muita educação, e educação cívica, educação de cidadão, educação do que é o país, educação para que a gente possa realmente ter essa autoestima cidadã. E essa oportunidade que você disse, uma coisa que foi interessante, Fernando, o que ele diz é que, veja, sempre foi assim. Se foi Portugal, não foi a Espanha, porque não foi a Holanda, mas poderia ser Holanda, Espanha, poderia ser quem tivesse invadido a gente primeiro. Né? A gente veio parar aqui, fugir de uma guerra, seja da Itália, seja da Espanha, seja a colônia espanhola, seja do que Primeira, Segunda Guerra Mundial, seja o que for. Né, a gente compôs e fez e formou essa nação, como os Estados Unidos foi formado multicultural também, né, e a China era até pouco tempo atrás, eu me lembro muito bem que tinha Lada, sei lá, era um carro que tinha que ninguém queria, né, você criticava, em made in China, você brincava até que Xinjiang, sei lá como o nome que chamava. Xigling. Então a gente brincava de como sendo um produto que não tinha valor, de baixo valor, e hoje não. Nós temos esta é a oportunidade. Os carros nós temos que tudo. Exato, temos que celulares, aproveitar essa experiência, essa história e aprender e transformar o nosso país nesse país que estará construindo pontes, que está construindo petroquímica, tecnologia e em outros países do mundo, ou trocando efetivamente, na troca comercial sólida, né? A preocupação nossa é que a gente não viva eternamente sendo colonizado, né? Essa é a preocupação que todos nós temos, que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem, que os nossos governantes têm. Comprava até confecção da China. A China tem um papel assim, imprescindível no mundo inteiro. Muitos dos produtos que a gente compra hoje têm o preço que tem porque teve a participação da China. Ele tornou muito mais acessível para a gente, na cadeia do plástico, na cadeia do vestuário, em tudo que é made in China, porque foi mais competitivo, foi mais barato, chegou no mundo inteiro e tornou isso mais acessível para toda a população. Você imaginar o papel que ela teve nesse processo. E o que Paulo está falando é perfeito, assim, tem que ter sempre muito mais pontes, seja pontes físicas que conectem um lado ao outro da Baía de Todos os Santos, como a Ponte Salvador Itaparica, seja um outro projeto que o Estado também está pensando, né, desenvolvendo, que é uma ponte sobre o Rio Paraguaçu e uma via costeira que vai contornar toda a Baía de Todos os Santos para integrar melhor os municípios da Baía de Todos os Santos. Ótimo. E aí você sim cria uma infraestrutura ao longo da Baía de Todos os Santos mais adequada para a sua conexão. Seja pontes internacionais, seja pontes pessoais, seja pontes associativistas. Tudo que traz melhoria para a população é de excelência. Conexão entre pessoas. É uma conexão entre as pessoas. Os chineses usam uma frase que é bacana, que a gente usa conectar somente mais para a internet, né, para conexão eletrônica. Mas a ponte é uma conexão. Você está conectando as pessoas. Então, conectar para se desenvolver. Por isso que
todo o desenvolvimento econômico do mundo esteve sempre diretamente envolvido à conexão ao comércio, à troca de tecnologias, a troca de inovação, a troca de produtos, a troca de recursos, porque nenhum país tem tudo, nenhuma região tem tudo. Você precisa sempre do seu próximo, certo? Beleza, meu amigo, muito bom. Eu queria que você ficasse à vontade, Claudinho, que eu já estou ficando aqui perto dos seus outros compromissos que você falou que tá, Paulo, eu vou lá, vou prestigiar o seu podcast, que eu muito satisfeito, você está aqui, é sempre muito bom ouvir, né? Ainda mais essas questões que a gente quer ouvir, acho que é da nossa conta toda, todo baiano está preocupado com isso, torcendo por essa ponte. E ainda eu orgulho da gente ter isso sendo dirigido por um baiano, um cara daqui, um cara que conhece mais do que todo mundo acha essa Baía de Todos os Santos. Então isso é muito importante para a gente. Tá? Muito bom. Fernando, você quer fazer alguma Você tem 20 anos de curiosidade, fica à vontade. Eu tenho tempo. Deixa eu tentar só responder duas perguntas suas que eu não respondi, acabei na narrativa e não respondi. Empresas baianas, veja, as duas empresas chinesas são dois conglomerados. Elas vão sim trazer tecnologia, a gente deve sim trazer grandes equipamentos que não temos no Brasil para facilitar a construção da ponte nesse ambiente de marinho e de alta profundidade. Grandes guindastes, algumas balsas, o que vai trazer da China somente aquilo que não tiver no Brasil. Não há, a mão de obra será predominantemente e muito predominantemente baiana e local. E as empresas baianas estão e vão ser inseridas na sua totalidade da construção dessa ponte. Não há. Isso é importante você dizer. A gente tem a relação, tem feito esse diálogo com a FIEB, com os sindicatos. Eu posso dar o exemplo da sondagem, que a gente acabou de executar. 160 milhões de reais, mais de 30 empresas baianas diretamente desenvolvidas, e praticamente quem fez foi as empresas baianas. Então, na verdade, as grandes construtoras, os investidores chineses, são responsáveis, nós somos responsáveis pela estruturação financeira, ou seja, para prover o capital, e organizar, trazer a engenharia, né, e organizar esse processo construtivo com as empresas baianas. Então, as balsas são todas da Belov, a empresa baiana, todas as embarcações que serviram à sondagem são de empresas baianas. Da China só veio uma perfuratriz, um equipamento específico para fazer essa perfuração do solo marinho, que a gente não tinha no Brasil, porque ela tem um dispositivo, uma tecnologia que a gente não tinha no Brasil e precisou trazer 3 perfuratrizes que vieram de container da China. Todo o resto, brasileiros e baianos. E isso vai se replicar na ponte. Tá? Não tenha preocupação com relação a isso. Em relação às tarifas que você colocou, veja, as tarifas do pedágio da ponte, é uma PPP, como você mencionou, uma PPP pressupõe investimento privado com um complemento de investimento público. Então, sim, o Estado faz alguns aportes nesta PPP ao longo de marcos físicos que a gente foi entregando da obra, tem aporte do Estado para complementar, senão o projeto em si, só com tarifa ele não seria viável economicamente para investidores. As tarifas foram definidas no edital, no contrato, na modelagem que o próprio Estado definiu. E foi feito de uma forma muito inteligente, que é que o Estado, como é que o contrato foi desenhado? Basicamente a mesma tarifa do ferryboat, ou seja, um veículo pequeno paga hoje cerca de R$50 para a travessia do ferryboat, pagará cerca de R$50 para atravessar a ponte. Só que ele vai atravessar em 10, 12 minutos, ao invés de pegar uma fila de 40 minutos, 1 hora, e faz uma travessia de 1 hora. Uma travessia hoje, por mais confortável que ela seja, dura 2 horas, né, pelo sistema de ferryboat. Você vai atravessar com a ponte em 12 minutos, a qualquer hora, sem problema de maré, sem problema de tempo, sem fila, e você vai pagar a mesma tarifa. Adicionalmente, o ferryboat você paga hoje por passageiro adicional. Quando você paga lá o ferryboat, você está incluso na sua tarifa o carro e o motorista. Qualquer passageiro adicional que tiver em seu veículo, você tem que pagar adicionalmente. Isso não acontece no pedágio. Então, passageiros adicionais no seu veículo não terá pago no pedágio. Ou seja, é muito mais, economicamente, muito vantagem, em termos de tempo também, muito mais vantagem fazer a travessia da ponte. Então, é um valor que o Estado entrega, que a ponte entrega para quem usa o sistema de ferryboat. Quem não usa o sistema de ferryboat faz hoje o quê? Todo contorno da Baía de Todos os Santos. Demora cerca de 1h30, 2 horas para fazer esse contorno, gasta combustível, etc. Vai ter a opção de usar esse novo sistema viário, se entender que é razoável. Se você faz a conta só de combustível de 180 km, você já vê que é melhor pagar o pedágio do que fazer toda a travessia. E não podemos esquecer que
Se os veículos não deixam de fazer 180 km a mais, eles deixam de emitir CO2. Né? Então, o encurtamento das distâncias do trajeto dos veículos ou das cargas, dos veículos que acessarão a região metropolitana de Salvador pela ponte, a gente vai estar reduzindo aí mais pela metade desse acesso da emissão de CO2 pelos veículos, que vão estar economizando combustível e emissão de CO2, porque estamos encurtando distâncias. E isso vai aproximar então, o Porto de Salvador também a essa região sul, ao Porto de Ilhéus, a Fiol, ou seja, também potencializando a operação do Porto de Salvador como mais competitivo. Tá? Excelente. Eu acho Obrigada. que respondi tudo, Ok. não foi? Faltou alguma coisa, não? Não, você que vai dizer, se faltou você falar alguma 35 anos você pediu, Foi, o contrato, eu falei. por limitação de lei federal, as PPPs ou as concessões no Brasil, as PPPs são de 35 anos no máximo. É uma limitação da legislação federal. Então, portanto, esse contrato tem 35 anos de validade, previsto 6 anos, quer dizer, 1 ano de projeto e 5 anos de obra, então, e 29 anos de exploração ou de operação da rodovia com a cobrança de pedágio. É durante esse período de operação dos 29 anos, aferindo receita de pedágio e com os aportes, as contrapartidas do Estado, que se fecha a viabilidade econômica do projeto. Excelente. Obrigada. Eu estava falando dos chineses, Paulo, quando o Paulo brincou dos chineses, né? Porque eu gostei tanto, eu fiquei tão admirada que teve uma época que eu fui aprender ainda mandarim, mas é difícil. Aí eu falei, ó, deixa, é difícil falar. Vamos marcar, não, fala algumas poucas palavras, mas não fala não. Vamos marcar talvez uma oportunidade no café, vou trazer os chineses aqui. Aí ele vai falar um português, né? Claro, né? Tem, falam português, tem outros que falam aí, traz os tradutores, são pessoas muito bacanas. Podemos falar até pro Zoom também, se eles quiserem fazer, é bom. Perguntar, é bom presencial, porque ele parece que gosta de beber, né? Ele gosta de tomar uma. A gente traz uma bebida chinesa, um Maltai. É espetacular. É bom? Muito bom. Vamos fazer isso. Agora eu comecei a gostar disso aí, eu vou remarcar já aqui. Para trazer o cara e trazer o mais preocupado também. Claudinho, diga aí, Fernanda, quer fazer alguma pergunta? Vamos lá, Fernanda, 20 anos. Eu estava com a expectativa que você fosse fazer alguma pergunta. 20 perguntas pelo menos, vamos por ano. Não, eu quero questionar a respeito disso, que o investimento, obviamente, está tendo, com investimento alto, 9 você bilhões. Quer dinheiro, né? Dinheiro é isso que eu estou questionando. Vai ter que ter o retorno, tem quanto tempo para ter esse retorno? E caso não consiga ter esse retorno do investimento? Vamos lá. Nós já investimos hoje. Ela está com medo da Via Bahia. Entendi. Ela está morrendo de medo, Eduardo Salles, coitado, brigando. Eu fiz a gente não pode errar de novo. respeito da Via Bahia. Na realidade, a gente não pode errar de novo. A gente não pode fazer as coisas para criar problema para a população e para o Estado. Porque eu tenho a impressão que tem um constrangimento para o Estado enorme, né? Fazer alguma coisa que não funcione, porque a gente próprio sofre, não é sofre todo mundo, ninguém quer fazer nada para não dar certo, a gente faz as coisas para dar certo, né? Então a preocupação, eu sei que não tem, mas a preocupação que o Fernando está querendo colocar é o seguinte, que ele perguntou já 2 vezes, e se der 35 anos, e a gente, como é que vai ser? Vocês vão chegar e vão parar o serviço, vão deixar a ponte cair, vai largar? Para te tranquilizar, nos primeiros 6 anos, então a ponte vai estar pronta, todo o sistema rodoviário vai estar pronto. Tá? Então, isso pode ficar tranquilo em relação a isso. O sistema de retorno, logicamente, vem da exploração do pedágio, na cobrança de pedágio, em 2 praças de pedágio. O pedágio da ponte e tem um outro pedágio do sistema viário em Itaparica. E será cobrado pedágio ao longo de 29 anos. Um projeto como PPP, como esse, ele não garante um retorno de investimento para o acionista. Tem o risco. Então, nós, quando participamos do leilão, e fizemos uma proposta, a gente sabe o risco que a gente está correndo. Foi essa a proposta. Foi essa a proposta. Mas o contrato também traz, logicamente, como é um projeto que a gente chama Greenfield, é um projeto completamente novo. Para você entender, a Via Bahia é o que se chama no mercado de infraestrutura de Brownfield, ou seja, um projeto que já existe. Rodovia 324 já estava lá, a 116 já estava lá. Você apenas concessionou por contrapartida de investimentos do privado, e aí o privado assume a operação e coloca a praça de pedágio. Mas já estava lá a maior parte do investimento feito pelo poder público, importante, federal.
não é estadual. Nosso projeto é uma PPP estadual. Então, Por isso que teve tanta dificuldade para tirar a Via Bahia daqui, né? É mais difícil. São várias concessões federais que existem no Brasil. Nós temos, acho que somente essa. Na Bahia só temos essa concessão federal. São Paulo tem várias, Rio tem várias outras, Brasília, etc. Mas nós temos essa. E tivemos, eu acho que ela teve uma certa infelicidade, pelo que eu entendi do processo da Via Bahia, da qualidade do contrato, da troca, teve troca de acionista do próprio Via Bahia. Então temos um problema específico da Via Bahia. As concessões, de uma forma geral, devemos ter hoje no Brasil quase 30 concessões de rodovias. Todas são, a grande maioria, exitosas. Você não vai falar em grandes problemas. A gente viveu um caso específico da Via Bahia que traumatiza a gente, porque, logicamente, é o principal corredor de acesso à região metropolitana e que deu no que deu. Então, cria um certo trauma, sua preocupação é legítima, mas pode ter certeza que isso não vai acontecer aqui. Além do mais, que todo esse sistema viário que nós vamos fazer é todo novo. Em 6 anos, você terá uma ponte com 12 quilômetros e mais 30 quilômetros de rodovia que cruza toda a ilha Itaparica e novo, duplicada, pista dupla, por ambos os sentidos, mas toda nova. Isso é obrigação contratual. Se eu não termino essa obrigação contratual, eu nem tenho o direito de cobrar pedágio. Essa foi até interessante que você colocou, porque lá na BR-24 a concessão cobra pedágio e depois faz as obras. A gente vai poder cobrar pedágio se terminar a obra. É um pouco um pouco diferente o modelo de lá. E além desse modelo, esse modelo nosso é uma PPP estadual, está em direta gestão do governo estadual. Entendi. Lá era o governo federal. Outra dúvida, para terminar, viu, Paulo? Essa é a última pergunta. Outra dúvida é a respeito da altura. Eu estava pesquisando que é como se fosse 30 metros, um prédio de 30 andares. Parece que tem um navio mesmo da China que é enorme, que não passa por baixo ou passa por baixo. Então, bom, essa é boa pergunta, porque sempre um tema polêmico. Tem uma segurança também, né? Claro. É sempre um tema polêmico e importante na construção de uma ponte marítima. Especialmente a nossa, que cruza a Baía de Todos os Santos, que é importante economicamente para nosso estado e que tem vários terminais marítimos dentro da Baía de Todos os Santos. Porque a gente imagina também na segurança, né? Com certeza, mas assim, para vocês entenderem, uma ponte, nós chamamos isso do vão central, é o vão central da ponte. Ele é especialmente... Onde vai passar os navios. Ele é especialmente projetado para isso. A ponte, ele sai e ela sobe, né, nesse vão central, exatamente para permitir esse espaço do tráfego marítimo. E isso é regulamentado por normas brasileiras e internacionais, tem a europeia, tem a americana, que define parâmetros e metodologias para a dimensão desse vão central, tanto sua largura como sua altura. Então, as normas definem. E as normas são exigidas pela Marinha e aprovadas pela Marinha. Então, eu só consigo construir minha ponte se a Marinha aprovar e disser para mim: seu projeto está de acordo, permite o tráfego marítimo que eu quero para a Baía de Todos os Santos, pode construir. Eu preciso da licença ou da autorização da Marinha para construir. E nós temos agora, terminando segunda e terça-feira, semana que vem, temos simulações para isso. A gente simula todos os navios, a gente projeta 50 anos para frente. Primeiro a gente faz um estudo de tráfego da Baía de Todos os Santos. Quais são os navios que entram na Baía de Todos os Santos nos últimos 10 anos? Projeta isso para os próximos 50 anos. Estuda quais são os navios maiores, que mesmo que não passam hoje, mas que podem vir a passar, ou podem vir a ter necessidade de adentrar a Baía de Todos os Santos. E aí projeta esses navios. E dimensiona o vão para 50 anos. O vão hoje tem 85 metros de altura no projeto. O maior navio do mundo, container, tem 66 metros de altura. Os navios de passageiros, que também são altos, são em torno de 60 metros de altura. É importante dizer que os containeiros hoje não entram na Baía de Todos os Santos, né, porque o porto de container, o TECOM, é antes da ponte, então não passa pela ponte. E os navios de passageiros também não entram bem todos os anos, eles também param no terminal de Salvador, que é antes da ponte. Mas esses normalmente são os maiores do Brasil, que a gente chama de calado aéreo. Tem um calado marítimo e tem um calado aéreo. A ponte tem 85 metros de altura. Então, assim, não deveria ter nenhuma insegurança por parte dos baianos
que o calado aéreo vai impossibilitar qualquer navio de entrar à Baía de Todos os Santos. Isso é garantido pela Marinha do Brasil, pelas normas internacionais, da forma que é dimensionado esse vão principal. Entendi. Então você está mais tranquilo agora, Fernando? Muito mais tranquilo. Dá para ir para Irecê. Já 85 metros é alto, viu, irmão? Não é? 85 metros é alto para Búzios. Imagine. Vai 30 andares. 30 andares, né? Imagina a gente olhar assim, Meu querido amigo, me diga aí o que é que você gostaria de, se você tivesse a oportunidade aqui de falar para qualquer pessoa, para o público mesmo, assim, olha, deixa eu falar o que... Venda seu peixe, venda nossa conta, mas o que é que você acha que é importante não deixar de falar nessa oportunidade aqui, para que a gente possa estar terminando nossa podcast. Satisfiz todas as suas perguntas? Sim, obrigada. Eu acho que a gente falou basicamente quase tudo, mas importante, eu acho que, Paulo, na sua agenda e aí é da nossa conta, e a sua atividade cidadã, o mais importante é que a Bahia entenda, que todos nós entendemos, o papel que a ponte, nosso projeto, tem é exatamente com isso aqui. Né? É da nossa conta e nós que temos que fazer projetos como esse serem exitosos. E alinhado com sua fala, muito mais pontes. Uma Baía de São Francisco, que é uma referência à Califórnia, tem 8 pontes. Nós estamos fazendo a primeira na Baía de Todos os Santos. A primeira. E temos que já estamos projetando a segunda. Temos que ter 3, 4, 5, 8. E que é pensando que é da nossa conta, fazendo a infraestrutura necessária para conectar as pessoas e indo para o outro lado dessa ponta, né, desenvolver o tecido socioeconômico que é necessário para o nosso Estado. Então, eu sou... riqueza. E eu sou muito encantado com o projeto, da forma que o projeto foi pensado. Lá atrás, com o João Leão, com o Jacques Wagner, com o Rui Costa, cada um dando sua contribuição, sua participação, agora o Jerônimo, para que esse projeto, de fato, transforme a Bahia como ele foi pensado. Ele tem toda a capacidade de fazer. Ele foi pensado para isso, está muito bem pensado dessa forma, trazendo capital estrangeiro, trazendo empresas estrangeiras com capacidade de investir na Bahia. Como primeiro projeto, você vê que os chineses já estão querendo investir também no túnel de Santos e Guarujá, ou seja, como primeiro projeto que desenvolve uma relação e traz novas parcerias, integrando sempre as empresas baianas e promovendo o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Trazendo nova tecnologia sempre para a gente desenvolver oportunidades para todo mundo. Então, meu amigo, só temos a agradecer. Fernanda, quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer, porque eram vários questionamentos, porque quando eu falei aqui, frisando, eu ouvi falar dessa ponte há mais de 20 anos. E a primeira pessoa que eu ouvi falar foi na época o então deputado federal João Leão, e como você mencionou aí, depois Jacques Wagner, Rui Costa, agora Jerônimo, todos empenhados em relação à ponte. E eu acho que os baianos sempre tiveram muitas dúvidas e muito anseio, muita expectativa, né? Porque é uma melhoria. Tirou todas as dúvidas. Tirei. Tem uma história interessante. Se você buscar na história, o elevador da Seda foi alvo de polêmica. Se você buscar na história, tem um filme, assista no Netflix, que chama Eiffel. É a história da construção da Torre Eiffel. É a mesma coisa. Tem também polêmica, né? Ou seja, grandes obras. Toda mudança traz polêmica. Traz polêmica. Nunca é unanimidade. Traz uma transformação. Né? E hoje a Torre Eiffel, tanta gente compra na Torre Eiffel. Olha, assiste o filme. E hoje é o ponto turístico mais visitado do mundo. Eu acho que o interessante do questionamento, porque a gente se tira dúvidas, né? E esclarece. E o senhor acho que tirou muito bem as dúvidas aqui. E quero agradecer a presença, porque para a gente é muito importante, principalmente por ser um baiano à frente disso. Outro ponto também muito importante, formado na Universidade Federal da Bahia. Então, aí eu acho que mais outro ponto relevante e que apesar de ser um investimento chinês, vai beneficiar também a população baiana e os empresários baianos. Então, eu acho que esse ponto é esclarecedor. Eu quero te parabenizar, agradecer, de te tirar minhas dúvidas. E vocês todos. Ela está com mais perguntas, mas não quer fazer aqui agora. Vamos fazer quando os chineses estiverem aqui. Vamos fazer, quando vocês tiverem alguma dúvida. Tá aí, assista o podcast todo na íntegra que vocês vão tirar as dúvidas em relação a essa ponte, Salvador Itaparica. Claudio, meu amigo,
Maravilhoso estar com você. Obrigado pelo convite. Obrigada, prazer. Pau na máquina.